somos o Fragmentado! Olá, pessoas! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Olá, gente! Eu sou o Thiago. Eu sou a Lara. E eu sou o Jonathan. E nós somos o Fragmentado. Fragmentado! Infelizmente sem a Paula. Estamos mais fragmentados do que nunca hoje. É verdade. Hoje estamos desfocados, né? Desfragmentados, sei lá. É verdade. Hoje a Paulinha não pôde estar conosco por algumas programações lá da vida dela. Ela não pôde estar. Mas estamos aqui com uma representante à altura. Não é? Que é a Paola. Que é o quê? Nossa gata. Nossa gata de plantão, né? Ela só não é tão gata quanto a Paulinha. Pois é. Mas a participação aqui, ó, super atenta a tudo. Essa parte é verdade. Mas hoje a gente tá vindo pra falar de um tema profundo, digamos assim, É né? um tema bem profundo, bem complicado. E a gente tá chegando no finzinho do mês de março, né? Mas a gente, esse mês, agora, nesse dia, a gente vai falar sobre a temática feminina, a gente vai falar sobre a mulher, né? Sobre esse dia 8 de março aí, que é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente não tem tanta coisa assim pra comemorar, né? É um dia de... Não é um dia de rosas. Não, não é mesmo. Não é um dia de rosas. Não, ai, Tem gente. coisa que não é o dia de rosas. Pois é, e esse ano, engraçado que agora que eu tô lembrando que esse ano eu tava saindo do meu trabalho na hora do almoço e tava os guardas municipais distribuindo rosa pras pessoas. Falei, tomara que não me entregue. Não é que não possa entregar, a questão não é essa, assim, porque todo mundo, né, é lindo você receber uma flor, mas eu prefiro girassóis, mas tudo bem. Mas, assim, é uma temática, É além da rosa. É além da do rosa. parabéns. Exato. Tipo, a pessoa te dá parabéns. Ah, parabéns, Lara, porque você é mulher. Tipo, oi? Exatamente. Exato. Eu tô imaginando os policiais, cada um com um girassol imenso na rua. Não, e o mais louco é que nesse dia, pelo menos, eles colocaram as mulheres pra entregar as rosas. Ah, é? As guardas. Exato, as guardas pra Ai, meu entregar. Deus, eu não sei o que eu acho disso, fico em dúvida. Exato. Tá igual o exato. McDonald's? Exato. Tipo o McDonald's, que deu folga pras mulheres, pros Pros homens, homens, e vão colocar só só as mulher mulheres trabalhar. trabalhar. Isso. Que raiva, né? E aí elas estavam falando, você é especial, você é não sei o quê. E eu passei perto assim e graças a Deus ninguém me entregou nada, assim. Porque eu passei também correndo. Mas faça mais, né, do que você pode Com fazer certeza. no dia 8 e o resto do ano todo, né? Procura se informar melhor por que existe a data, porque não é uma data comercial. Foi uma data que surgiu de muita luta, de muitas mortes. É Né? verdade, é E, verdade. e é uma data, a gente fala que não é uma data feliz, porque a gente tem dados, a gente tem informações, que a coisa não anda bem. Até hoje a nossa sociedade não tá legal. Quando a gente fala sobre a temática da mulher, não só da violência da mulher, que a mulher tem, mas também tem problema no trabalho, Sim. que as mulheres ganham em média 30% a menos do que um homem. Sim. Aí se você for aprofundar mais nesse assunto, for puxar estatísticas de mulheres negras, isso piora ainda mais. Piora. Aproximadamente uma mulher negra ganha menos 70% do que um homem. Então, assim, Isso é muita coisa. é um dia não para você ficar só entregando florzinha. É um dia para a pessoa se informar e refletir muito. Refletir exato. bastante. É a mesma coisa, assim, do Dia da Consciência Negra, né? Eu já recebi, assim, no Dia da Consciência Negra, alguém falar assim, parabéns. Ah, mentira. Não é E eu mito. Não assim. Porque é uma falta de informação, assim. E também já me Total, falaram que eu não sou negra, total. também. Ah, claro. Já me falaram também que eu não sou negra. Michael Jackson. Exato. Total. Igual essa questão do Dia da Mulher, na escola a gente aprende a fazer o quê? No Dia da Mulher? Ficar preenchendo lá, vai pintar o coraçãozinho bonitinho. É verdade. Então, assim, criar um mundo que não existe. É verdade. Que não existe, que não é aquela É realidade. verdade.
E a gente acaba crescendo achando que tem que dar parabéns. É, Que a mulher é sensível, por isso que ela ganha rosa. exato. Que a Então, mulher tem que ganhar menos porque engravida, né? né? Aí piorou. Ih, vai entrar. Nossa. É melhor não tocar nesse assunto por Vamos, enquanto, vamos, né? vamos seguir o baile. Aí é bom, gente, a gente tá falando antes de começar o podcast, a gente tentou convidar uma amiga nossa, Claudinha, Foi. pra ter duas mulheres falando sobre o assunto, não ter mais homem, porque aí sabe, pode gerar polêmica, porque dois homens Exato. falando do dia da mulher. Mas a gente tentou muito que estivesse pelo menos equilibrado, mas infelizmente Sim, não teve sim. como. O que a gente vai tentar fazer é tentar contribuir um pouquinho com a Sim. reflexão. Sim. Porque a gente precisa falar sobre isso. Sim, e também porque a maior parte dos problemas das mulheres vem de que dos homens, né? Exato. Então os homens têm que falar sobre E isso. aqui a gente vai pôr o dedo na ferida, sim, e apontar que a culpa não é da mulher, não, entendeu? Mas eu garanto pra vocês que esses dois homens que estão aqui são maravilhosos. E eles não vão pisar na gente. Misericórdia, já basta. jamais. Tem muita gente já pra fazer isso, né? É sério. Por favor, por favor. Tem muita cultura pra isso. Exato. Mas, e também outra coisa, que a gente aqui vai tentar dar uma pincelada, assim, mais ou menos, mas a gente não vai conseguir abordar tudo que a gente queira falar sobre a mulher, mas é só um apontamento, uma conversa, assim, né? Principalmente a gente tá falando de pisar, mas já falando, iniciando, né? Já falando um pouco dessa questão da subordinação da mulher, né? Que isso é uma coisa histórica que já vem desde sempre, Desde né? sempre. E eu quero partilhar uma coisa que no Dia Internacional da Mulher, no dia 8, exato, eu estava num evento específico para mulheres na igreja. Sim. Tudo bem? Tudo bem. E aí tinha um homem fazendo uma pregação para as mulheres. A primeira pergunta dele para a plateia, 100% feminina. Ele perguntou: por que Deus criou a mulher? Ai, que medo Ai. dessa resposta. Ai, tô com medo. Aí ele levou a plateia a desespero. refletir. Para que a mulher completasse o homem. Essa foi a Nossa resposta. Senhora. Ai, gente, cancela. Então, vamos começar nesse ponto, assim. Gente, a mulher... Vamos primeiro falar de Deus, assim, né? Pensando nesse ser maior, independente da sua religião, ou né, de que Deus você conhece, Sim, digamos você assim. acredita. Gente, se a gente pensar nessa possibilidade de que Deus criou o homem... Gente, será que ele não pensa em algo maior? Será que ele vai pensar num ser humano para completar o outro? Né? Que não dá É pra... tão pouco isso, é viver Ele uma sozinho? vida, exato, é viver uma vida para complementar outra pessoa. Isso é muito pouco, isso é um planejamento de vida aqui na Terra muito pequeno, né? Sim. Então a gente precisa querer mais, né? Desejar mais. É possível que eu fazendo o advogado do diabo aqui, né? Que a gente Ou de precisa, Deus. a gente precisa, não, eu prefiro fazer o advogado do diabo mesmo. Gente, que satânico. Isso por quê? Porque Nada contra satânico. é tão cultural a gente, os homens serem criados e educados para falar que a mulher é como se fosse a provedora dos filhos, que é papel da mulher isso, papel da mulher aquilo, Servir o homem que e gerar servir filhos, o homem, né? isso. Talvez ele vem, né, dentro dessa cultura, que ele aprendeu dessa forma também. Sim. Mas só que por mais ingênua, entre aspas, e eu me perdi aqui, por mais ingênua e não maldosa que ele está fazendo essa atitude dele, isso para outros homens é como se fosse um gatilho para Sim. enxergar a mulher um objeto. Sim. Ou uma figura subalterna que está ali disponível a sofrer qualquer tipo de coisa, inclusive violência. Sim, e a questão Psicológica, assim, física. e até a questão da obediência, né? Ela tá ali para obedecer a Submissão. palavra. Total. Submissão. E aí a gente entra naquela questão assim, né? Que a mulher, quando ela não conseguia arranjar um marido, ela tava à míngua. Porque o pai ia morrer, a mãe ia morrer e ela ia ficar à míngua se ela não arranjasse um marido, né? Para prover as necessidades dela e tal. E aí há pessoas, há homens, há preconceitos e até em mulheres mesmo atualmente que ainda acreditam nisso, que a mulher que ela não se casa,
ela tem um problema. Que não tem filho. Exato. Se ela não quiser engravidar, então, nossa senhora. Ela é egoísta. É uma mulher egoísta, ela só pensa nela mesma, ela Ela só é pensa seca. no corpo. Que a mulher seca, que ela vai ficar com a titia. Exatamente. Não, e quando fala assim, gente, mas como assim você não quer engravidar? Quem vai cuidar de você na velhice? Falei, gente, mas se O você. asilo. Não, Exato! Mas se você quer ter filho pra alguém cuidar de você na velhice, meu querido, está começando errado. É verdade. e como se fosse garantia de que o teu filho vai cuidar de você na velhice, não é mesmo? Exato. É umas coisas assim. Você não tem- Muito loucas. Ela tá impondo a obrigação da pessoa ficar ali, porque isso pode acontecer até de uma forma da... Ah, por exemplo, se eu sou, né, a mãe lá, o pai, enfim, e falo, não, você quando crescer, você vai cuidar de mim. Aquele ser ali que tá crescendo vai achar que não pode sair de casa, que não pode um monte de coisa, não pode viver a vida dele, porque você tá dependendo dele pra cuidar de você. Ele não, Exato. ou seja, ele não tem escolhas. Ainda tem Ele não aquela pode escolher. pressão Não. psicológica familiar, que é a romantização do relacionamento Sim, sim. só porque é da família. Gente, Exato. abusivo, perdão. São abusivos dentro da família. É um negócio bem, bem maluco. São várias questões. Aí a gente pega essa situação. Eu não sou mulher, então assim, a única coisa que eu posso fazer é imaginar e tentar entender. Exato. Que já é muito, tá? Que já é muito. Porque também, tem mas é de desespero algumas mesmo. situações aí que nem isso tem. Porque parece que a mulher não tem direito de escolha. É. Tudo é escolhido. A ideia já vem pronta A pra ideia já gente. vem pronta E se você foge daquele caminho que tá pronto, você é julgada. Você é julgada, exatamente. Igual você falou, Exatamente. a mulher antigamente ela tinha que casar, ela tinha que arrumar um marido, ela tinha que ter filho. Aí a sociedade foi evoluindo um pouco, aí beleza, ela casou, teve filho, mas ela não quis continuar com o marido, aí ela separou. Aí tinha a mulher mal vista, que era a separada, a divorciada. É verdade. Que era também excluída pela sociedade. Sim, sim. Porque, afinal de contas, ela tinha que ficar ali aturando, né, aquele embuste, que era o marido dela, Nossa. eternamente. Exato. Primeiro, assim, a gente entra naquela coisa de talvez ela nem ter tido o direito de escolher, De escolher. ele, porque alguém escolheu pra ela, ou o pai, ou o tutor, sei lá, né? Várias diversas situações, ou um tio, sei lá. E aí ela não gostava dele, ela tinha que ter um filho dele e tinha que aturar ele o resto da vida. O resto e da quando vida. separasse, também estava discriminado Pela sociedade. Pela sociedade. E juntando isso daí, ela era dependente financeiramente dele, Sim. ela era dependente psicologicamente dele, porque ainda tem uma questão antiga que agora já caiu, mas caiu mas tem muito pouco tempo, sobre o adultério. Ah, é verdade. Gente, eu li sobre isso, eu fiquei chocado. Só caiu em 2005 essa parte da lei criminal do Código Penal, que era crime, tanto homem quanto mulher cometer adultério. Sim. Não Isso podia é muito trair, era recente. crime. É muito recente, 2005. 2005 foi ontem. É verdade. E essa lei era muito mais utilizada nos casos das mulheres. É mesmo? Muito mais. Aí nisso a mulher perdia, muitas das vezes, o direito à pensão, o direito até a contato com os próprios filhos. Ela era totalmente excluída da família. Aquela família era dissolvida por conta de um suposto crime de adultério. Gente, mas isso é muito louco, né? Porque a gente, até hoje, né, quando a gente pensa que um homem traiu, seja namoro, noivado, casamento, aí tem aquele julgamento, digamos, poxa, nossa, o cara pisou na bola com a mulher e tal. Mas no fundo, os outros homens falam, pô, olha lá o cara. Sim, tem aquela coisa de... É cultural. Sim, de tipo, nossa, lá o cara tava casado, tava namorando e pegou outra, pô, garanhão. Isso É uma mesmo. coisa positiva, né? E no caso da mulher que faz isso, meu Deus, ela é uma devassa. A devassa Ela... tá sendo Não, devassa bondosa. porque, A gente né, tá usando o nosso palavras podcast bacanas, né, menor de 16 anos, né? Então pode ir. Mas assim, é de tudo de pior a mulher que ela trai. E aí, igual eu já escutei também, vocês já devem ter escutado. O feminismo faz a mulher copiar o homem naquilo que ele tem de pior. Não, gente.
Não é isso. Não é isso. Na verdade, a gente quer manter um olhar equilibrado sobre as duas partes. Sim. Se o homem e a mulher são capazes de trair, é claro que são. Sim. Porque são seres humanos, né? Agora, o que a gente não quer é que tenha esse olhar assim de querer, se pudesse hoje, o povo dava chibatada em mulher que, como acontece lá no Oriente Médio lá e tal, que as mulheres são apedrejadas até a morte. E se fosse, a gente fosse, né? Se a gente desse uma brechinha, isso também aconteceria aqui. Com certeza. Mas isso Né? não acontece dessa forma, assim, Sim. explanada e desse jeito. Mas sabe que tem cara que vai pegar a mulher pra bater, Sim. que vai ter várias situações com a família, vai... Sim, ela é apedrejada pela família, vai com chantagear. palavras, sim. Ela nunca mais Ela vai ser menosprezada. E quando a gente fala sobre esse assunto, essa submissão feminina, ela é institucional. Isso está dentro das leis brasileiras. Tanto que teve que ter sido feita uma lei para autorizar a mulher a entrar na escola. Foi feita uma outra lei autorizando a mulher fazer faculdade. Teve uma outra lei que, assim, é muito bizarro. É que a mulher tinha direito à herança, a receber herança. Verdade. Direito à herança. É um negócio maluco, né? Direito, assim, autorização, o marido não precisava mais dar autorização para a mulher sair sozinha. Isso, é verdade. Então, é verdade. assim, e a gente está falando de coisas institucionais. Até pra conta em banco, né? Sim. A mulher só podia ter uma O conta cartão no de banco. crédito. A primeira a pesquisa que eu fiz parece que a primeira foi a Caixa Econômica, que liberou a mulher ter uma conta no nome dela com autorização do marido. Com autorização do marido e o cartão vinha no nome do marido. Né? Eu acho que estava até passando outro dia na internet um vídeo que eu vi de uma senhorinha, ela falando que ela foi ao banco e ela queria passar um cheque e aí pediram a autorização do marido, porque ela podia, teoricamente ela não podia assinar, quem teria que assinar era o marido dela, assim. E ela revoltada e tal. E com razão, eu lembro que no começo do mês, assim, que teve direito de mulheres, tinha não foi meme, né? Porque isso não é meme, mas uma imagem circulando sobre a mulher precisava viajar e também tinha que ter o seu marido no passaporte. Você viu essa imagem? Gente... Não, e assim, um negócio e são situações sinistras e são situações escritas. Igual tem uma parte aqui que eu vou ler, que ela fala assim, ó, retirada da expressão, entre aspas, mulher honesta, segundo o Código Penal. Somente a mulher que se enquadre nesse conceito pode ser considerada vítima em caso de rapto mediante fraude, que é o sequestro para ato libidinoso, ou seja, o cara vai lá sequestrar a mulher para estuprar ela. Sim. Aí ele continua, né? Por mulheres honestas, o código entende a mulher virgem ou a mulher casada que seja caninamente leal. Meu Deus. Isso estava escrito no Código Penal. É só um pequeno exemplo. Que loucura. Se a mulher não se enquadrasse dentro dessa condição de mulher honesta, se ela fosse estuprada, estava tudo bem. Ela pediu. Ou então ela merece. Ela merece. Foi a roupa dela. Foi a roupa dela. Porque ela passou um batom vermelho. Ela usou rímel. Ela usou rímel. Então, assim, a gente não fala de luta de um contra o outro. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente só está tentando refletir um pouco, conversar um pouco sobre essa situação que está escrita. E pensar assim que há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, né? 1940, 1930, eu não podia estudar, gente. Não podia. Não podia estudar, não podia ter uma profissão, né? Porque a mulher sempre foi aquele ser com menos intelectualidade, menos capacidade. Não adianta explicar porque ela não vai entender, sabe? Aquelas coisas. E tem muita gente até hoje que pensa assim. Se eu falar, isso Muita segue gente, muito até hoje. Muita gente. Por exemplo, na minha família, eu tenho uma pessoa, um homem,
que ele sempre se refere às mulheres como burras. Sempre. Que isso? Sempre. Que horror. Mas vocês são muito burra. Vocês estão fazendo isso assim, assim. Isso não é assim que faz, não. E é vocês, né? Sim, São todas. todas. Porque todas nós estamos dentro de um pote, né? E somos rotulados. Porque E todas todas são somos burras. iguais. Todas são burras e todas somos iguais. Né? As características são as mesmas. Ele é casado com a mulher? Não, ele não é casado. Ah, tá. Meu normal, então. Porque não poderia também. Tinha que ser Não no mínimo ou poderia. com outro Não, homem ele ou não- fica sozinho. Não, ele não é casado. Não é casado. Então, Tá errado, mas É. continua errado. Então, assim, há muita gente que pensa assim ainda, né? Que a mulher, ela só dá conta de ficar em casa mesmo, porque o serviço de casa é uma coisa que não exige muito. Nossa. Entendeu? É serviço braçal. Desqualificando, Não precisa inclusive, pensar até o muito. trabalho da dona de casa. Exatamente. Manda ele limpar a casa todo dia pra ele ver. Pois é, gente. Manda ele cuidar do filho todo dia. Exato. E muitas vezes são homens que trabalham fora e que chegam em casa e dão dinheiro para a mulher e falam assim: se vira, paga as contas. Distribui o dinheiro aí, tipo, entre fazer compra, pagar conta. Eu conheço casos desses da minha família. Sim, isso é muito comum. Não sei se hoje tanto, mas há um tempinho atrás era muito comum isso acontecer, né? E aí a mulher tinha que se virar nos 30 e fazer aquele dinheiro render o render. mês todo, porque senão ia pra Era cima culpa dela. dela. Tipo, ela tá Porque roubando dinheiro do ela marido. tinha que pagar tudo, mas tinha que sobrar dinheiro. Tinha que sobrar. De algum jeito. Claro. Mas- E não cobrar nada pra ela, né? Claro que não. Não. Não pode. Sem pedir, não pode. Não pode. E tem pegando mais antigamente. O homem tinha que autorizar a mulher a estudar. Aí a Sim. mulher conseguia estudar, conseguia se formar, conseguia ter uma profissão. Ninguém queria contratar. Ninguém contratava. É verdade. A não ser que se ela tivesse nas profissões que eram conhecidas, né? Socialmente como profissões femininas. Sim. Ah, sim, é. Enfermeira, cuidadora, mas o quê? Telefonista, né? Telefonista, É verdade. secretária. É. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, mesmo conseguindo formar, tendo uma profissão, ainda tinha o mercado de trabalho, que também faz parte da sociedade, né? Que impunha mais isso, mais essa condição. E até hoje, né, a gente vê. Eu não fiz nada na área de exatas, mas até hoje as mulheres que vão para a área de exatas, engenharia e outras profissões mais masculinas, áreas de informática, que são masculinas assim pelo histórico, né? São Até ditas, hoje. né? Elas ouvem piadinha, ouvem gracinha no corredor e não sei o quê. E isso é muito complicado, porque muitas vezes, antigamente, o que se falava dessas mulheres que queriam ir trabalhar, lá não é lugar para você. Lá não é lugar para mulher direita. Porque se você estiver lá, pode acontecer alguma coisa com você. E você querendo ir, então se acontecer, você arca com as consequências. E quem vai cuidar das Seu. crianças? Exato. Quem vai cuidar das crianças enquanto você As tá lá? crianças vão ficar jogadas? Exatamente. Ainda tinha muito isso. Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Porque a mulher que tem filho, ela deixa na coleira e vai trabalhar. Claramente, põe ração pra eles, põe na coleira e vai. Né? Gente, e é uma loucura, né? E a gente fala essa questão do feminismo porque a cobrança não é equilibrada, né? Igual muita gente erroneamente fala que o feminismo quer os mesmos direitos para a mulher, os mesmos direitos do homem. Não é apenas isso, né? Não é só isso. Até porque eu não quero ter as mesmas coisas que os homens querem. Eu quero ser respeitada dentro das minhas escolhas, né? Sim. Como já aconteceu comigo no meu trabalho. Eu trabalho num ambiente bem masculino. E uma vez eu estava chegando no prédio com um rapaz, colega de trabalho, e o meu chefe, ele faz assinatura de caixa de vinho. Então, todo mês ele recebe 2, 3, 4 caixas de vinho, garrafas de vinho. E a caixa é pesada. Não é porque sou mulher, não, mas eu detesto carregar peso. Gente, eu acredito que não exista ninguém que goste de carregar peso. Que acho bacana. Há uma Que pessoa, gostoso. exato, Né? há uma pessoa que Peso. precisa e que tem que fazer. Eu também, quando vou no mercado, carrego peso. Mas falar que eu gosto? De jeito nenhum. E aí entrei no corredor e aí o porteiro chamou esse meu colega, a gente estava chegando junto, ele falou: ô fulano, vem aqui porque chegou uma caixa de vinho para você levar. Aí o porteiro olhou para mim e falou assim: tá um pouco pesada.
Aí o rapaz foi, pegou e eu fiquei esperando ele no elevador pra gente subir junto. A gente subiu no elevador sozinho, ele não teceu nenhum comentário. Entramos na empresa, a plateia estava montada, aí ele soltou, né? Ele falou, ô Lara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que assim é muito do feminismo, o que você achou do porteiro virar pra mim e oferecer pra eu carregar peso? Vocês que querem assim os mesmos direitos dos homens. Aí eu respirei fundo. Eu falei, como responder aí sem ser muito ofensiva, mas passando o recado? E que bom que eu não tenho uma arma nesse momento. Socorro. Tipo isso. E aí eu falei, ele queria saber o meu sentimento, né? Eu falei assim, olha, na verdade eu não tô nem um pouco triste, porque eu detesto carregar peso. Não é pelo fato de ser a favor do feminismo que eu quero carregar peso, não. De forma alguma. Não me ofendeu em nada você carregar esse peso. Agora, muito pelo contrário, eu fico com pena de vocês, homens. Que vocês têm que seguir essa fórmula de que não pode chorar, tem que ficar carregando peso sempre, manter essa... Tem que ser forte pra tudo. tem que manter essa carapaça aí e fingir que tá tudo bem carregando peso. Eu sinto muito. Porque a gente sabe que não tá. Exatamente. Virei as costas e sentei. A plateia... silenciosa estava, silenciosa ficou. Mas na hora que ele começou, todas as cadeiras voltaram pra mim, pra esperar, né? O que ia Vamos acontecer. ver o que a feminazi vai falar, Exatamente, né? exatamente. Porque a ideia é essa. Exato, acharam que eu ia levantar a blusa e mostrar o peito, né? Assim, porque o povo acha que feminismo é isso, é levantar a blusa, parar de raspar o sovaco, essas coisas. Pintar o sovaco. Exato. Gente, parem de falar isso, pelo amor de Deus. Parem. E outra coisa, se a pessoa se sentir muito incomodada com isso, procura um médico. Como já dizia Drauzio Varela, se você se incomoda muito com o outro, o problema está em você, não no outro. Exatamente. Afinal, quem tem a ver com você, sovaco da sua amiguinha Enzo? Exato. Porque assim, gente, parem de falar que feminista não depila. Para de falar isso, porque isso é uma idiotice sem tamanho. O feminismo não tem nada a ver com depilação, com cabelo, com mostrar peito ou não mostrar. Não tem nada a ver com isso. Ah, Lara, mas já aconteceu. Já aconteceu, da mesma forma que a gente, dos dois níveis, em qualquer movimento que você conheça. Mas o feminismo defende a questão que se você quiser depilar, ok. Se você não quiser, ok também. E ninguém tem nada a ver com isso. É só isso, gente. É só isso. Não tem nada a ver com pintar cabelo ou não pintar cabelo. Igual ontem a minha amiga me falou. Eu falei, eu sou feminista. Ela falou, mas eu não te vejo de peito de fora. Eu falei, filha... Filha, não abre a boca pra falar isso. Eu sou feminista, eu não faço topless todo dia. Mas é diferente. Voltando ao caso do seu colega de trabalho, eu achei interessante a seguinte situação. Ele consegue perceber que o outro está sendo machista. Sim. No caso, o porteiro, pela fala do porteiro. Sim. E o que ele quis fazer? Reproduzir o mesmo. Endossar. Exato. Reproduzir Exato. e ainda tentar te colocar numa situação de ridículo. Sim, exatamente. Porque eu não teria problema algum se o porteiro tivesse me chamado. Eu falei assim, olha, tá muito pesado, eu não vou levar. Eu não tô Quando afim um de dos pegar meninos isso. chegarem, você pode pedir pra eles subirem com a caixa? Eu não teria problema algum em dizer isso. Assim, não me faz mais mulher ou menos mulher Claro que isso, não. né? E também não deveria fazer mais homens ou menos homens por conta disso. Mas a gente é uma outra questão, Pois né? é. Uma outra questão desse rótulo aí que tem que se manter. Mas, ai, gente, vamos, né? Menos, né? Vamos Menos. refletir um pouquinho mais, ler um pouquinho mais. Eu vou falar só alguns dados aqui que Sim. eu acho que vai esclarecer um pouco, talvez vai abrir um pouquinho a mente das pessoas. Que é o seguinte, que é, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017 foram registrados 221.238 casos de violência doméstica. Nossa. Ou 606 por dia. Foram contabilizados 1.132 feminicídios, que é o caso que ocorre o homicídio, né, justamente pelo fato de ser mulher. É o atentado exclusivamente de ser mulher. E em 2018, 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil. E outros 22 milhões, que equivale a 37,1% de brasileiras, passaram por algum tipo de assédio.
Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. E após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, que equivale a 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Que louco, né, gente? Porque a gente sabe que muitos dos casos de mulheres vão denunciar, o que acontece? Nada. Nada. Não acontece nada. E tem aquilo também, né? Como a gente já viu alguns relatos de mulheres que chegam nas delegacias e a abordagem é uma falta de respeito completa com o sofrimento daquela mulher naquele momento. Tipo, que roupa você estava usando? Onde você Sim. estava? Que Você estava horas? fazendo o quê? Você estava Você fazendo estava o quê indo pra lá? onde? Exato. E isso não é parâmetro, gente, porque sempre quando a gente acontece algum caso de estupro ou de violência contra a mulher na mídia, a gente volta na minha cabeça aquela coisa de que já aconteceu casos dentro da igreja, dentro da escola, Sim. dentro de casa, com o padrasto, com o tio, com o avô, a pessoa com calça jeans, com saia curta, com esmalte, Burca. com burca, Burca. de todas as formas possíveis. Então, a gente precisa compreender que isso não está relacionado à mulher. Já aconteceu com criança, gente. Já aconteceu agora recente com uma idosa de 101 anos. É um negócio assim que não tem parâmetro. Então, assim, a gente tá na hora da gente perceber que o errado, né? O erro não tá nas mulheres, né? É porque fica parecendo que, voltando, a gente sempre precisa voltar na origem do que a gente conversa, que é falar que a sociedade enxerga a mulher como um objeto, Sim. como uma criatura subordinada, então você pode fazer o que você quiser e vai estar tudo bem. E até quando isso vai continuar? Até que ponto a sociedade vai continuar achando isso normal? Porque 1.600.000 mulheres espancadas ou estranguladas não é normal. Não é. Não é uma sociedade saudável, né? Sadia. Sim. Não é normal e tem gente que eu conheço, inclusive, amigas minhas, que falam que, mas é igual pro homem e pra mulher, que não tem diferença o O quê? perigo, O tipo, quê? o perigo, é O igual. perigo? Mentira. Que isso, gente? O Jonathan tá de prova, não vou citar nomes, mas ele tá de prova. Pois Que é. é igual ao Isso é um perigo. absurdo. Isso é um absurdo. E não é igual, cara. Um cara não anda meia-noite na rua com medo de ser estuprado. Exato. Uma mulher- É o argumento-chave pra você perceber isso. Que homem. Qual que é o medo de um homem? Tem problema? Claro. O homem que sai na rua meia-noite, qual que é o medo dele? De ser assaltado. Sim. Sim. Levar o celular. Assim, É qualquer perder pessoa deve um ser saudável. bem Perder um material. bem. Exato. Até aí Perder tudo o bem. celular. Nesse ponto, Perder a mochila. pode até ser igual. Exato. Mas o primeiro medo da mulher em andar na rua meia-noite é ser estuprada. E não Porque necessariamente... porque se o cara falar assim, leva o celular, ela dá o celular e se o cara vai embora, não vai. Não vai. Não vai. Ele vai querer levar alguma coisa extra. E ela pode ser estuprada por um assaltante. Pode falar, por um cara que tá bêbado, resolveu olhar pra cara dela e assediar ela e resolveu estuprá-la porque tava afim. Sim. Porque, na frase polêmica, né? Que todo homem é um estuprador em potencial. Que isso, gente? É uma frase polêmica? Existe essa frase. Porque você. O cara. Muitos caras, eles não têm noção que a mulher não é pra você chegar ali e ela é sua. Não é um objeto. Porque se você assedia a mulher, você passou a mão nela, ela já é um estupro. Quando Sim. você passa a mão na mulher. Porque- Não é só, né? Abrir ela ali. E eu acho também que antigamente o medo era tipo assim, você tá andando na rua e aconteceu alguma coisa com você, você tá numa rua escura ou coisa do tipo. Só que hoje em dia a gente sabe que o medo ele tá em qualquer lugar. Em qualquer Isso lugar. pode acontecer em qualquer Sim. lugar. Como a gente falou, igreja, escola, família, Dentro do transporte vizinho. público. Exato. Passando e chegando em casa Exato. do trabalho. Ou, sei lá, saindo de casa para ir trabalhar. Indo na Exato. padaria. Exato. E essa frase é muito polêmica, eu vou falar, mas nem todo homem. Sempre tem um pra falar isso, mas acontece o seguinte: a mulher que vê você meia-noite e meia na rua não sabe quem você é. Exato. Então, pra ela, você é sim um estuprador em potencial, porque ela não Sim. faz ideia de onde você veio, da sua família, do que você pensa, ela não sabe. Então, você vai causar medo pra ela. Exato. Não importa onde você tá vindo. Sim. E outro dia a gente.
Acho que foi no último podcast que a gente gravou, que a Paulinha até tava comentando sobre o negócio que ela tava no carnaval, que ela passou e o cara pediu pra ficar, e ela falou que não, e o cara, tipo, tampou uma garrafa nela, não foi? Ah, foi. Então, isso também é muito comum de acontecer em balada. A gente vê isso, cara que bate e fica sua feia, que a gente até tava comentando, né? Que ela era linda há 2 minutos e ali agora ela já não quis, desce a porrada mesmo, né? Já é horroroso. Exato. Então, assim, isso é muito complicado, né, gente? A gente ter essa posse sobre a mulher de tipo. O fato de você ter, tipo assim, terem dado, entre aspas, esse direito para a mulher dela escolher. Isso é um absurdo, né? Na cabeça de muitos homens é isso. Não, mas se eu me submeti a chegar perto dela e pedir a ela, ela ainda vai me negar? Ela vai falar que não pode, que absurdo. Porque ele é muito gostoso e ele te Ele é escolheu muito- pra ser dele nessa Exato. noite. Você que é privilegiada, Exato, parabéns. privilegiada de estar com uma pessoa, né? Ah, já vi tanto isso. Mas isso é Tanto, muito tão... comum, é muito comum. Eu tenho um ex-namorado, sei lá se era namorado, sei lá o que era O aquilo. negócio que eu tinha lá. Uma coisa, uma situação. Que ele falava isso. Eu não corro atrás de mulher nenhuma, porque nenhuma mulher merece eu correr atrás dela. Tá bom, E né? quem ensinou isso pra ele? É a questão que podemos chegar. A mãe dele não foi. Não foi a mãe dele. Não foi A gente mãe não dele. pode acusar os pais por tudo, né? Sim, sim, Porque sim. a Ainda tem isso. criatura cresce, E vive em cria uma sociedade, personalidade, lógico. tem a porque questão tem também gente- da personalidade. Sim, e tem as experiências As- dele também, é. né? Que levam a pessoa a A ser naturalmente viver escrota. assim. Exato. Mas uma coisa a gente sabe, isso foi ensinar, ele aprendeu de alguma forma. Aprendeu. Então, assim, da mesma forma que ele aprendeu isso, que ele tem que tratar a mulher desse jeito, que ele não corre atrás de mulher porque não merece, Não merece. ele poderia aprender outras coisas que prestassem, né? Exato. Daí a importância de falar sim sobre essas coisas na escola, né? Como você fala, não pode ensinar feminismo na escola. Gente, Doutrinação. doutrinação, não é doutrinação, isso Ai, é que educação, porque muitas vezes eu até comento assim com amigas minhas que têm meninos, filhos, e eu falo, gente, eduque bem os seus filhos, porque a sociedade precisa de homens melhores. Precisamos de mulheres melhores? É claro que precisamos, mas assim, a gente precisa de homens educados de uma forma diferente do que a gente tem visto até agora. Porque o histórico que a gente tem visto até hoje, a gente está vendo que não deu certo. E não tá dando certo, e assim, são leis atrás de leis para poder tentar conter um pouco essa violência, mas só que nem tudo resolvido com cadeia. Exato. Porque afinal de contas o indivíduo ele vai sair da cadeia uma hora ou outra. Então assim, qual que é a chance disso ser reproduzido, continuar sendo reproduzido? Sim, Porque ele sabe que vai ter bom comportamento, ele vai sair antes também. exato. E é importante também a gente falar isso com as mulheres. Porque, assim, hoje se fala muito sobre feminismo, mas eu vou falar por mim, né? Não posso falar por todas. Mas a gente não tem esse pensamento feminista desde sempre. Muitas vezes a gente tem incutido Isso na é nossa verdade. cabeça muita coisa de que, tipo, nossa, É assim mesmo, é sempre assim foi assim mesmo, mesmo. os homens todos são assim. E eu preciso aceitar certas coisas, porque, tadinho, eu preciso dele, ele também precisa de mim, e eu também quero completar ele, porque ele é maravilhoso, tarará. E vai se submetendo a uma série de coisas, e na hora que você vê, não tem jeito mais de sair. Não tem. É complicado. Quer dizer, sempre tem jeito, né, Sempre gente? Mas tem. é mais difícil. Você precisa de ajuda já de polícia, de denúncia, de uma coisa mais complicada. Então, assim, a gente precisa também conversar mais sobre isso entre as mulheres, entre as escolas, entre, né, ler livros e tudo, para a gente conseguir identificar onde a gente está. Porque às vezes você tá numa situação que você não consegue enxergar, né? Que você tá num relacionamento abusivo, que você tá vendo que você
tá sendo abusada psicologicamente muitas vezes, né? E você não consegue sair daquela situação mais. Não consegue. Sim, acontece muito, você mesmo viu, né? Você Sim. sabe disso, Sim. que dentro da igreja tem muito esse pensamento. Sim. E eu posso falar com propriedade que eu fiquei 10 anos na igreja. Eu também. E tem, né? E tem tudo isso, a gente Sim, sabe que tem. sim. É difícil pra mulher conseguir enxergar além daquele pensamento que você ensinar a vida inteira. Vamos lá, desde criança você tá na igreja. Você ensinar, né, homem de um jeito, mulher de outro, né? Sempre assim. Sim. Você não pode, né, seguir os passos do menino, né? Sim. Porque você vai estar errado se pensar Sim. que você pode fazer além daquilo que foi doutrinado pra você. Você é designada para um plano, né? Na Exato. verdade, eles falam que o feminismo é uma questão ideológica, doutrinária, quando na verdade, doutrinação é quando você nasce uma menina, você dá carrinho de bebê pra ela, você dá boneca pra ela, você dá fogãozinho pra ela brincar. Isso é doutrinação. Sim, e dá brinquedo de detetive, quebra-cabeça. Pro menino dá bola de futebol, dá carrinho. Às vezes a criança nem gosta daquele brinquedo, mas mesmo assim as pessoas dão. Exato. Porque a menina tem que ser dona de casa. Dona de brinquedinha casa. de fogão. Exato. Tem que ser a princesa. Exato. E quando você se vê, quando você se percebe diferente daquilo que incutiram na sua cabeça, e o problema? assim, na verdade, são dois processos, né? Eu acho que internamente é como se fosse uma morte. Porque você perde o chão diante daquilo tudo que te falaram. E você fala, gente, mas isso não é real pra mim. E aí depois você vai encarar o mundo com aquela outra situação, né? E, por exemplo, se você, uma mulher que nasceu, cresceu e viveu acreditando que ela tinha que casar, que ela tem que ter filho, que ela tem que cuidar de uma casa, parará, e ela se descobre estéril. O que você fala com essa mulher? Tipo, minha filha, você segue sua vida, porque sua vida é muito mais do que isso. Esse caso é realmente muito complicado. E tem outra forma de engravidar hoje, né? Você não precisa de um homem pra isso. Você precisa de esperma. Do homem, não. Você precisa de um doador, que existe empresa que cede pra isso, né? E bancos de esperma. E também você pode adotar. Sim, existe a opção de adotar. Claro, porque senão você também está criando um ambiente inóspito para uma criança. Se você não suporta essa pessoa, por que você vai ter um filho com ela? Não faz sentido, Não né? faz sentido. Só para você se sentir, sentido. entre aspas, mais mulher para a sociedade. E como é que essa criança ficaria no meio desses dois adultos? Não dá. Olha que situação. Não dá, não, é complicado. Bem complicado. Tadinha da criança. Seguindo aí nessa parte da gente discutindo, falando sobre as violências, o que acontece também é o lado da mulher que sofreu agressão, ela se sente muitas vezes desamparada. Né? De muitas coisas que eu li, ela se sente desamparada, às vezes ela não busca delegacia para poder fazer denúncia, não faz nenhum tipo de contato e também não busca ajuda psicológica e ela se fecha muito para aquilo. Sim. Para aquela agressão que ela sofreu. Né? Então, assim, tanto que agora vem surgindo vários grupos de acolhimento, de redes de apoio. Até porque entra num caso assim de, muitas vezes, depressão, né? Da pessoa querer acabar com aquele sofrimento, porque deve ser um sofrimento terrível, né? A pessoa se sente envergonhada por uma coisa que ela não deveria sentir vergonha. Que ela não deveria. Sim, porque a culpa não é dela. Tem Não, muitos casos de que forma ela alguma. sente que a culpa é dela, que é o pior de tudo. Aí ela se sente culpada e acaba não se abrindo com ninguém. E assim, tem uma ONG chamada Azemina, que é uma ONG bem legal. Elas criaram um aplicativo chamado App Penhas. Olha. Que é deixa eu até ler aqui, ó. Tem o objetivo de criar uma rede de apoio segura para que diferentes mulheres possam se ajudar, estando ou não em situação de violência. Legal. Visa também não só ser um canal de denúncia de violência contra a mulher, mas também de acolhimento. Muito bacana. Isso é bem legal. muito importante. Porque muitas vezes Ter ela recurso, não né? não sente vontade para falar isso para um amigo, Sim. para alguém que ela acha que
Amigo entre aspas, né? Porque ela acha que vai julgá-la, né? Sim, sim. Que se for amigo mesmo, não vai julgar, né? Até Mas... porque eu acho que o medo maior é justamente esse, assim, Ser é medo julgado. da acolhida, de como que vai ser, como que aquela pessoa vai escutar o que eu tenho pra falar? Será que ela vai me julgar? Será que ela vai achar que fui eu que deixei isso acontecer? Será que eu fiz alguma coisa Se pra ela isso sabe acontecer? disso, que ela não termina com ele. Se Exato. fosse tão simples, você já teria terminado com Já ele teria, já teria. Porque tem a pressão psicológica, tem a pressão financeira, tem Sim. vários tipos. E também tem a velha história de eu vou mudar. Eu acho que isso essa é a pior parte, eu acho. Porque é aquilo que a Paulinha fala também, né? Tipo, se uma pessoa tem um defeito, homem ou mulher, tá, gente? Depois que casa, a tendência é ressaltar os problemas, assim. A pessoa, se ela já é ranzinza, de repente casada, ela vai ficar mais ranzinza ainda. Porque ela tá vivendo num outro contexto, numa outra casa, que ele tá começando, ela tá começando a vida, né? E aí você acha, não, mas depois que casar eu mudo ele, eu mudo ela. Gente, isso não existe. Ninguém muda ninguém. Isso não existe. Exato. E quando não consegue mudar esse ser, você se sente culpada. Nossa, mas que mulher que eu sou, porque eu não consegui moldar aquela pessoa. Ela carrega esse fardo que não deveria existir. Exato. Pra você Que mulher, é uma criação cultural de que a mulher tem que aturar aquilo. Exato. Tem que aturar o homem beberrão, o homem chato, o homem grosso. É porque esse tipo de homem não quer uma mulher, ele quer uma cuidadora, quer uma psicóloga. Exato. Ele quer uma mãe pra uma ele. administradora financeira, uma administradora Exatamente. doméstica, uma babá, tudo ao mesmo tempo. Ou só uma barriga para ter filho dele. Para Exato. ter filhos. Também tem Exato. isso. Acontece muito. Que é só pra isso que mulher serve também, muitas vezes, né? Como falam. Reprodutora. Aí cria aquela situação. Tem ali a progenitora e as outras da rua. Pois é, menino. Olha só. Isso é um negócio assim que, tipo, essa é pra casar. Exatamente. Essa aqui é pra casar. Tem mulher pra casar porque e tem é a mulher pra... virgem, é aquela que não sai de casa. A recatada do lar. E a outra, aquela ali não, aquela ali é pra brincar, né? Aquela ali pode, aquela ali você pode amassar. Exato. E também tem aquilo também de muitas vezes de aquelas mulheres que são casadas, mas que grosseiramente falando, assim, não tem satisfação sexual nenhuma. Porque ela não tem desejo, ela não tem vontade, ela não conhece o seu próprio corpo, nem o corpo do parceiro. Sim. Porque também há coisas que ela não pode fazer. Porque isso não é coisa de mulher Isso é verdade. casada e decente do lar fazer. Isso é verdade. Algumas coisas só as mulheres da rua podem fazer. Aí, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela falava muito sobre isso comigo. Uhum. E ela era bem resolvida com essa parte sexual dela. E ela falava que quando ela fazia alguma coisa diferente sexualmente, os caras perguntavam aonde que ela tinha aprendido aquilo. Mentira! Sim. Que absurdo. Perguntava pra ela, mas onde você aprendeu isso? Fiz curso. Gente, que coisa ridícula. Assim, como se a mulher não tivesse criatividade, como se a mulher não tivesse tesão. E não pudesse ter tido outras experiências anteriores, né? Ou se não, fica aquela situação, você já fez isso com o outro? Ou você só fez comigo? Não, exclusivo, lindo e maravilhoso. Só você recebeu essa mulher desse jeito. Parabéns. Sabe? Então, assim, é uma coisa... É uma objetificação, assim, absurda. Absurda. Exato. E outra coisa, assim, essa questão de objetificação. Isso, não é? É complexo, é pior. Soletrando. Daquela coisa de... os homens, coitados dos homens, hoje em dia eles não podem nem fazer um elogio pra mulher, porque a mulher não aceita. Que absurdo. A mulher não pode, não pode escutar uma buzina na rua que a mulher já acha ruim. O cara não pode falar que a mulher é bonita, que é gostosa na rua, porque o homem, coitado, ele se sente constrangido de elogiar uma mulher. Gente, não elogia a mulher. Deixa eu te dar uma dica, você que é homem e que tá escutando esse podcast. Você chamar a mulher de gostosa na rua não vai fazer ela se apaixonar por você. E não é elogio. E não é elogio. Isso sempre foi combinado. Obrigada, meninos.
Não é elogio. E isso não vai fazer a mulher te achar mais bonito, mais gostoso e querer sair com você. Não é isso. Ouviu não é gostosa. Ai, agora eu preciso sair com ele. Meu É, Deus do céu. exatamente. Sedenta. Olha que homem especial aquele ali. Não, não é isso, sabe? Esse negócio de, ai, buzinar. E como eu já escutei também. Nossa, os homens hoje em dia eles ficam até constrangidos, porque eles não sabem como abordar uma mulher. Eu falei, querido, coitado de você. Quer um curso? Coitado. Para um workshop, amiga. Como um homem pode abordar a mulher? Gente, é só você escolher uma forma menos agressiva, tipo conversando, sem pegar no braço, sabe sem falar? puxar. Exato. Sabe conversar? Exato. Pronto. É isso, tá resolvido. Não sem puxar cabelo, a mulher passa, fica falando coisa no ouvido dela. Vai com calma, meu querido. Não é sua. Não é gado seu, né? Não é. Eu não tenho é. certeza que você sabe fazer elogio pra mulher sem ser Sabe escroto. sim, sabe sim. E você, é só você pensar, é um ser humano. De que forma que você respeita a outra pessoa? Eu entendo assim, se fosse eu na situação daquela mulher e eu tratasse daquele jeito, como é que eu ia me sentir? Exato. Exato. Como que eu ia ver aquela situação? Eu ia gostar daquele elogio? Exato. Eu ia me sentir como? Esse é um Empatia, ótimo né? exemplo, porque não precisa ser Empatia. sua mãe, Exato. nem sua filha, nem sua irmã, porque É. afinal, se você não tiver mulher na sua vida, você pode ser escroto? Não. Não pode. Exato. Empatia. Se coloca no lugar. Como só é que se colocar seria? no lugar, nesse caso, é só você imaginar. Se eu falar isso, como é que vai ser? Será que vai ser... Se eu escutasse isso, alguém falando isso pra mim, seria ofensivo? E se você, Exatamente. homem, quer ajudar nesta causa, quando vê seu amiguinho fazendo isso, dá um toque verdade, nele. Dá um toque. Não ouve, dá uma risadinha, como se fosse tudo bem, porque não tá. Não Exato, reproduzam exato. esse Você tipo tá, de quando você dá risadinha, você tá comportamento. contribuindo pro seu amiguinho fazer aquilo, tá tudo bem. Fazer sempre. Só que não tá tudo Fazer bem. sempre. E também a gente tem aquela coisa de que o cara, muitas vezes sozinho, ele não tem coragem de fazer as coisas. Mas quando ele tá em grupo, ele se transforma. Tem que mostrar que é macho alfa. Tem que mostrar que é o macho alfa, exatamente. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo, né? A gente não precisa ficar reproduzindo estereótipos que existem há 100, 200, 300 anos, né? Se a gente tá aqui na Terra é para evoluir, Exatamente. né? Exatamente. Você não vai Pelo ser um amor de homem Deus. melhor porque você chama a mulher de gostosa na rua, passa a mão no cabelo de mulher, aborda a mulher de uma forma agressiva nos lugares onde você tá. Isso não te torna uma pessoa melhor. Melhor. E um outro tabu social que a gente tem, que nós temos, é que viu uma agressão, antigamente tinha aquela coisa, né? Em briga de marido e mulher, não mete a Ai, colher. nossa. E isso é uma coisa muito, muito complicada. Porque tem que meter a colher sim. Sim. Tem que ligar para a polícia. É verdade. 190, 180. Você tem como fazer denúncia anônima. Você não precisa se identificar. É só você entrar em contato. Olha, o vizinho tá assim, assim, assim. Ou na rua tá acontecendo isso, isso e isso. Sim. Então, assim, para essa violência que é mais descontrolada, tentar, não sei, tentar dar uma... Não sei, assim, não continuar, né? Não evoluir para um feminicídio. Essa semana, eu não sei se vocês ouviram falar, eu até dei uma pesquisada aqui, mas eu não vi direitinho onde que foi que aconteceu isso. Parece que teve uma briga de um Uber, motorista de Uber, com duas mulheres. Elas pegaram, parece que foi uma filha e a mãe, pegaram um Uber. E ele começou a espancar as duas, bater nelas. Foi, parece que teve uma briga. Eu tentei achar aqui, mas parece que eu não achei muito bem. Mas foi agora, recente, não tem um mês não. E eles começaram a brigar e tal, e elas meio que tentando se defender. Parece que o pessoal em volta, homens, tipo, ninguém entrou no meio. Só ficou olhando e filmando, provavelmente, né? Exato. E aí tinha uma MC, que eu sinceramente não sei quem é, não conheço, assim, não sei o nome dela agora pra falar pra vocês. Ela viu a situação e foi pra cima, porque eu acho que ela tem defesa pessoal, não sei o quê, e ela foi pra cima e conseguiu defender as mulheres.
e tal. E aí, a alegação das pessoas era isso. Acharam que era briga de marido e mulher. E aí não fizeram nada. Marido e duas mulheres. Aí rola um Tipo, e trisal. a filha, tipo, porque era uma menina e a mãe, entendeu? Tipo, A mãe, briga... o pai e a menina. Exato. Tipo, a família brigando ali. A briga de casal, Porque então a família gente não pode vai brigar, se tá liberado. intrometer. Pode se matar Mas a que... ideia é essa. Mas só que numa dessas brigas, alguém morre. E na maioria, no esmagador número de casos, são as mulheres que morrem. E não é porque, gente, é o sexo frágil, ai, que mulher não tem como se defender. Não é só isso, não. É óbvio que a mulher tem muito, na maioria das vezes, não tem mais força do que o homem para se defender. Mas há outras implicações no meio. É o terror psicológico, porque há uma relação afetiva ali no meio. A mulher muitas vezes nunca espera do homem aquele tipo de atitude. Então ela fica indefesa. Porque era sem tão reação. bom. Exato. Até ontem era uma pessoa maravilhosa. Exato, e hoje era o tá príncipe. fazendo isso. Era um príncipe. E aí, do nada, igual aquela mulher que foi espancada no apartamento dela, que já tinha um relacionamento pela internet, mas tinha de 8 meses. Nossa. Ela já conhecia o cara há 8 meses. E ela, tipo, levou o cara pra casa dela. Como falaram, mas por que ela levou ele pra casa dela? Gente. Porque eles tinham um relacionamento. Exato. Porque a questão não é essa. E também não estava escrito na testa dele, eu vou te espancar hoje. Exato. E quando você tem um relacionamento, normalmente você quer morar com a pessoa. É normal. Só assim, né? É normal. Acontece. É normal. Deveria ser normal. E se fosse o contrário, se fosse o homem que tivesse levado a mulher, ninguém ia se fazer essa pergunta. Nossa, mas por que ele levou ela? Não, então pra ela, por que você foi pra casa dele? Exato, sempre errado é a mulher. Só ia mudar a casa. Exato. E aí o cara, ela dormiu no colo dele e ela acordou sendo espancada por ele. Que coisa sinistra, né? E a investigação descobriu que quando ele entrou no apartamento, ele deu um nome diferente. Foi. Então, assim, tudo indica que ele já foi premeditado. Já premeditou isso tudo. Uma loucura. Mas enfim, então a gente precisa ser melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente precisa ser melhor. Se vê algum tipo de... Qualquer tipo de briga, gente. Se tem homem, se tem mulher, tem que chamar a polícia, tem que fazer denúncia. Tem um caso dentro da sua família que você conhece, que o cara lá espanca, bate, humilha... Tem que denunciar. Sabe por quê? Porque depois a sua consciência vai ficar tão pesada se acontecer alguma coisa pior com aquela pessoa, que você vai ter que carregar isso pro resto da vida. Sim, não deixa sua tia, sua prima, sua vizinha, que você sabe que apanhar calada. Porque muitas vezes ela não tem força pra falar, né? Não tem força pra sair daquela então, situação. Seja a voz dessa mulher e converse com ela, dê apoio, né? Porque não é fácil, gente. Porque não hoje, deve ser fácil, né? Hoje a gente tem as casas de acolhimento, a gente tem a delegacia da mulher, mas é complicado sair do meio desse furacão. Sim. É muito complicado, às vezes, você pegar suas coisas que você construiu a sua vida inteira, o seu trabalho e virar as costas e ir embora. Não é tão simples igual todo mundo fica julgando. Mas tem que denunciar. 180, 190, não precisa se identificar, mas tem que fazer a denúncia. E a gente mesmo sabe porque a gente já denunciou. Sem Pois falar nomes, mas a gente já denunciou. Denunciamos uma situação. Mesmo? E é bem legal, assim, fazer denúncia, porque eles te perguntam se você quer fazer o acompanhamento do caso. É mesmo? Que legal. Pelo 180. Eu denunciei, passei todas as informações, aí eles me deram o número de protocolo para ir acompanhando o desenrolar do caso, né? Que bacana. Porque, assim, às vezes... A mulher quer continuar casada, mas só que hoje, de acordo com a legislação, a promotoria pode processar o cara, mesmo ela querendo processar ou não. Entendi. Hoje existe autonomia da justiça. Sim. Se chegar algum tipo de né, situação desse tipo. Sei. Então, assim, não é só... A gente teve que chegar a esse ponto da justiça ter que tomar uma atitude por si só para ver se consegue manter essa pessoa viva. Porque a grande verdade é essa, é para tentar manter viva.
Sim. E é aquilo, né? A gente nunca acha que vai acontecer o pior, né? A gente acha que, não, mas a pessoa nunca vai ter coragem de fazer uma coisa mais Nunca. séria, né? A Porque é uma pessoa é pessoa muito tão boa. boa. É um pai de família, é uma pessoa que trata bem os vizinhos, Sim. é educado, né? Quase todos os casos são assim. Exato. Quase todos. É assim, Não é uma pessoa que já tem um desesperador. histórico de violência. Não é um psicopata, Exato. não é sei lá, um criminoso que vem escrito na cara da pessoa sem Exato. ser o criminoso. Não. É o pai São de família que é legal pessoas com todo mundo. normais. Sim. Normais. É o vizinho que você cumprimenta todo dia, dá bom dia, ele é Isso. educado, que você te dá carona, ou que trata bem os seus Exatamente. filhos. É aquela pessoa que pode Pode. vir a ser Um que agressor, pode um agressor. um E estuprador. a mulher dele tá sofrendo, ou a É. filha, ou sobrinhas, enfim, né? Pois é. É E louco. sempre bom lembrar, quando a gente vai dar dica logo mais de filme, não lembro se a frase exata é essa, mas uma sociedade feliz, né, que fala no filme da Suprema, é uma sociedade não, sociedade feliz, eu acho que fala, né? É uma sociedade com as mulheres bem, com as mulheres felizes. Se você vê que as mulheres estão felizes naquela sociedade, o país está bem. Que bacana. É verdade. O que é muito verdade. Então, se as mulheres se sentem seguras, se sentem acolhidas, se sentem apoiadas, aquela sociedade é muito mais feliz. É uma sociedade equilibrada. Nossa, É verdade. que coisa, né? Então vamos pro... Vamos para as nossas dicas. Essas dicas de séries. Filmes, séries, etc. livros, etc. Antes da gente dar essa dica, a gente precisa contar sobre as nossas redes sociais. Ah, É verdade! Olha, a gente lembrou antes do final, gente. Olha que Pois é. maravilha. Acontece, né? Então, nós somos podcast fragmentado em todas as redes. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Isso. E SoundCloud. YouTube. Você pode nos ouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud, Castbox e Spreaker. Spreaker. SoundCloud tá zoando um pouco a gente, né? Ultimamente, mas esperamos que tudo fique bem. Deezer, quem sabe um dia, Quem continua o sabe um dilema. dia, mas estamos firmes lá no Spotify. Mas... E nos no procure YouTube, pra lá. quem não tem o Spotify, tá lá disponível também. Exato. Né? E nós somos um podcast que a gente fala sobre tudo, né? Sobre tudo. E principalmente filmes e séries, é o que a gente mais gosta. Então a gente também tem as nossas dicas dentro dessa Sim, temática feminina, claro. né? Sim. E temos uma dica super legal de filme, né, meninos? Temos sim. É um filme que, assim, eu quase não vi divulgação nenhuma. Eu não vi nenhum. Eu não vi só vi. no Instagram sobre esse filme, eu não vi mais em lugar nenhum. Depois que eu assisti o filme, é que apareceu pra mim um patrocinado falando desse filme. Ah, tá. Que chama Suprema, que é um filme baseado em fatos reais, de uma advogada americana muito, muito famosa e muito, muito inteligente, que viveu entre a década de 60, 70, 80. E assim, pra não contar spoiler... Mas na época não era famosa. Mas na época não era famosa. Ah, tá. Então, assim, ela se formou em Harvard, depois ela se formou em Colômbia, em Nova York. Né, assim, não posso explicar por quê. Ela começou em Harvard e terminou na Colômbia. Isso, mas ela foi obrigada a formar nas duas. Porque, só dando um pequeno spoiler, Harvard não liberou a transferência dela pra Colômbia. É o único spoiler que eu conto. Porque... Meu Deus. Pois é. Aí, se ficar curioso, tem que continuar assistindo. Então, assim, o trabalho dela, depois que ela formou, ela percebeu que várias leis, ela restringia o direito da mulher. O direito de gênero. Sim. Que é muito colocado no filme. E ela percebeu isso com uma lei tributária que cobrava um imposto de um homem que tentou deduzir do imposto de renda dele o serviço de cuidador. E aí, nessa legislação, falava que homem não tinha o trabalho de ser cuidador. Só a mulher. Só a mulher. Então, ela começou a investigar, começou a contestar essas leis e conseguiu. Olha só. Vocês verem como o feminismo é bom pra todo mundo. Bom pra todo mundo. E assim, não foi uma lei só, eram centenas de leis que travavam isso. E ela conseguiu provar que isso limitava o crescimento
tanto do homem quanto da mulher. E a palavra mulher que não aparecia na Constituição? Não aparecia. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Meu Deus. Eu vi foi uma cena nesse trailer, assim, vi algumas, mas uma que me chamou muita atenção foi ela, eu acredito que estava na sala da faculdade e o professor fez uma pergunta e ela levantou a mão pra responder e ele, tipo, ignorava. E ela tava bem na frente e ele, tipo, você, fulano, e olhando, assim, por cima dela, como se ela não estivesse dentro da sala de aula. Era mais ou menos isso. E assim, eram pouquíssimas mulheres. Isso porque eles achavam também que a mulher tinha acabado de ganhar o direito de estudar na universidade, né? Além disso, que já era muito que tinha feito por ela. Tá? Tipo, você já estar aqui já é muito, não querer participar. Isso mesmo. Que mesmo se ela formasse, ela ia ser só um bibelô estudado. Sim, com um certificado pra colar na parede. Isso. Tem outro pequeno spoiler, um jantar com todas as mulheres, por que elas estão estudando ali. Elas perguntavam por que ela queria estudar. Mas não bastava tipo, ser... pra que serve isso, né? Não bastava ser pra você ter conhecimento ou porque e trabalhar. você quer. Não era o suficiente. Não era o suficiente. Tinha que ter algo relacionado a um homem, basicamente. Entendi. Ao marido. Tipo, quer conquistar um homem que é daquela profissão. Ou para ajudar o marido. Tinha que ter algo mesmo com o homem, não precisa só dela. Entendi. E assim, é importante ressaltar que ela não se via como feminista. É verdade. Olha só. Não se via como feminista. Porque ela nem sabia o que era. Ela não sabia o que era. Porque tava bem no princípio ali das manifestações, aquele burburinho todo. E acabou que a filha dela se mostrou, assim, como a gente conhece hoje, mais ativa, como uma ativista. E ela deu aquele estalo. Deu aquele estalo e viu que realmente era por ali que ela tinha que ir. E que o mundo tinha mudado. Já tinha mudado e por isso que a filha dela poderia ser assim. Isso. Sim, entendi. Muito interessante. O filme é muito bom. Tem muita, assim, mesmo a gente contando esses detalhes, são só alguns detalhes, porque tem muita coisa legal. Porque ela revolucionou o direito. Sim. Nos Estados Unidos. Que legal. E assim, contando só o último spoiler, durante Não íamos dar spoiler. Porque assim, isso a gente tem que trazer, porque quando ela fala que a sociedade mudou, os advogados, o advogado lá estava todo seguro que ela não iria conseguir convencer os juízes, porque eles tinham mais de 100 anos de jurisprudência sobre aquele assunto. Que ela não ia ter argumentos. Que ela não ia ter argumentos. Porque quando ela leva o caso do cara lá, se provasse que a lei estava errada, teria que mudar todas as leis. Isso. Sobre mulheres. Entendi, nesse ponto. Então, assim, ela revolucionou. Ela abriu como é que chama? Não sei como é que fala. Uma brecha, não vou lembrar digamos o nome assim. específico do direito. Um precedente. Isso, ela abriu um precedente. Obrigado. Que permitiu... Não sou advogada, hein, Jesus? Aí ela passou, assim, por fim, ela passou a vida toda contestando lei por lei. Uma por uma. Meu Deus. Incrível. Gente, vejam esse filme, eu também vou ver. Muito legal. Suprema. Que legal. Muito em português. Em inglês é um outro nome lá que... não vou lembrar. Tudo bem. E a outra dica, né, o que eu já até falei, que é do aplicativo, né? Sim. Penhas. Que eu já falei, né, que é uma rede de proteção, de apoio, de acolhimento, não só para mulheres que sofreram violência ou que estão sofrendo, ou você mesmo, por exemplo, a Lara quer apoiar, quer dar um apoio lá emocional. Sim, né, que é importante. Né? Super. Também pode participar. Legal. Né? E assim, só fazendo o último parêntese, o nosso objetivo não é exaurir este assunto. Não, de forma alguma. Então, assim, tem muitos outros pontos que são importantíssimos que não dá para falar num podcast só. Sim, ao mesmo tempo, assim, a gente sempre vem trazendo essa temática, né? Isso sempre está incutido em alguma outra coisa. A gente já vem falando sobre isso. No Carnaval a gente comentou. No episódio que a gente comentou da Capitã Marvel, a gente também falou um pouco dessa questão feminina. Então é uma coisa que a gente sempre tá falando, né? São coisas que a gente precisa falar.
A outra. Pode falar. não, desculpa, pode falar. A outra dica que a gente queria trazer é do livro, né? Cidade do Sol, que é um livro um pouquinho antigo. Ai, meu Deus. Tá folheando aqui e não chora, amigo. Eu sofro com esse livro. Que é de 2007, é um pouquinho antigo, que é do Khaled Hosseini. Não sei Hosseini. falar esse nome. Suponhamos que seja Rossini, mas não sei. Que é do escritor de Caçador de Pipas. Então vocês conhecem. Que é Conhecem, um autor conhecem. afegão, né? Isso, do afegão. Afeganistão. E eu lembro que quando eu li esse livro, engraçado que hoje, na hora que a gente estava conversando mais cedo sobre esse livro estava numa estante que fica lá no terraço da minha casa. Eu fui lá pegar pra pôr a mão nele de novo. Desci pro meu quarto e falei, gente, eu quero ler esse livro de novo, porque tem muito tempo que eu li. E aí, parece que é engraçado, eu peguei no livro, voltou aquilo tudo, sabe, da história. Que conta a história de duas mulheres que têm realidades completamente diferentes de vida, né? Uma é a Marianne, que ela tem, acho que 33 anos, né? E ela, com 15 anos, a mãe dela faleceu e o pai dela deu ela para ela casar com uma pessoa de 45 anos. E ela tinha convicção de que o objetivo dela era estar casada, servir o marido e ter filhos. Só que, como na própria sinopse fala, que ninguém controla o seu destino, né? E aí, uma outra parte do livro apresenta a Laila, que é uma menina de 14 anos. Que é a vizinha dela. E ela tem uma outra realidade de vida, que ela é filha de um pai que é professor, e o pai dela sempre falou com ela que ela poderia fazer o que ela quisesse da vida dela, que ela poderia ser quem ela quisesse na vida dela. E ela sempre soube que ela não precisava casar, nem ter filho, e que ela podia ser o que ela quiser. E aí na sinopse também fala, mas ninguém controla o seu destino. E aí as duas vidas dela se encontram e começa esse choque de realidades, assim, completamente diferentes. E é um livro, assim, eu não sei se foi você que leu, né? Que tinha vezes que eu pegava o livro, eu tava, assim, tensa lendo, e eu fechava o livro e eu falava, eu não consigo ler esse livro, eu não consigo. É um livro muito pesado. É pesado, é denso, é aquela coisa, assim, que te faz chorar. É um negócio, assim, que você sente o que aquelas mulheres estão sentindo, sabe? Então, é um livro antigo, 2007. Antigo assim, né? 2007, já é lançado há um tempinho. Mas ele é muito atual. Não só pelo contexto afegão lá, que a gente sabe que a cultura lá é um pouco diferente. Mas é muito contextualizado com o que a gente vê hoje, com tudo isso que a gente conversou aqui, né? Assim, eu não li o livro, mas eu vi uma sinopsezinha que ela conta que o Afeganistão, ela passou por um processo de mudança. É mesmo? Que as mulheres tinham um pouco mais de liberdade, mas só que aí com a vinda do Talibã isso acabou. Olha. Acabou completamente. Olha só. E o país foi completamente destruído, né? Sim, sim. Por várias guerras. Uhum. Primeiras guerras começaram entre as famílias, entre os clãs. Depois isso foi evoluindo e veio Soviético. invasão do... É bem legal, assim, tem até muita coisa de geografia dentro. Tem mesmo. Olha só, que legal. Os livros do Khaled Hosseini, tanto Caçador de Pipas quanto esse, ele descreve muito, assim, sobre a cultura, sobre até a geografia mesmo ele do escreve lugar. muito bem. Ele escreve muito bem, ele te dá uma contextualizada pra você ver, ele te leva mesmo pro lugar, pra você ver que você tá numa outra realidade, assim. Então é uma dica. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu ganhei de presente os dois, Caçador de Pipas e esse. Quando eu tava lendo esse, eu falei, meu Deus, por que não fizeram um filme desse livro? Deixasse o Caçador de Pipas de lado. Não que não seja, é um ótimo livro, é um ótimo filme, eu gostei. Mas A Cidade do Sol, ele... Cara, mas também ia ser um filme chocante, né? Ia ser um negócio meio... É bem impactante. Bem impactante, mas a gente deixa essa dica, o filme Suprema e o livro Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Mas, Khaled Hosseini, se você ouvir esse podcast, faça, por favor, um filme. Isso! Curte aqui o nosso canal. Mentira. Faz o filme desse livro, por favorzinho. Sim, Nunca te pedi nada, Khaled. É engraçado, né? Que louco. Enfim, mas então ficamos nessas dicas pra vocês. Se você tem alguma dica, alguma contribuição que você queira comentar com a gente sobre aquilo que a gente comentou aqui. Críticas, questionamentos. Né? Entra lá no YouTube, que tem um espaço lá de comentários. Isso, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Comenta com a gente, conversa, se você quer partilhar alguma coisa que você também tenha contar um passado. caso Contar algum caso sobre seu. sobre mulher, que você sabe, Exato, assédio e tudo mais.
Exatamente. A gente Comenta não vai lá. julgar ninguém. De jeito nenhum. Nem vamos citar nomes. E nem vamos. Exato. A não ser que você queira. Então a gente tá aqui pra gente conversar, é uma conversa de amigos, Isso, né? É isso, Sinta isso. acolhido Nada mais sempre. é do que isso. Exato. Então a gente fica por aqui, com um assunto talvez mais leve no próximo, Né? mas um assunto também necessário sempre. Sempre necessário. Curta, comente sempre a gente e até a próxima, porque a Paula estará com a gente. Na próxima estaremos todos aqui. Sim. Todos. Um abraço, até mais. Abraço. Beijo, Tchau. abraços. Tchau. Tchau, pessoal.